Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês nesta nova ICO Series. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Eu hoje estou responsável pela prática de ICO na LHH. Deixa eu só explicar um pouquinho a LHH para aqueles que não sabem. Nós ajudamos as empresas a desenvolverem melhores líderes e também melhores carreiras e as pessoas também para desenvolverem melhores carreiras. E, com isso, no final das contas, desenvolverem melhores negócios. E, dentro desse escopo, nós temos dois pilares, desenvolvimento de talentos e transição de carreira. E, dentro da transição de carreira, é que a gente encontra o ICO, que é uma prática de transição de carreira para C-Level. E hoje é um prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho sobre negócios em ambientes de mudanças constantes, sobre a ótica também de finanças e de marketing. E, para isso, é um prazer imenso. Hoje, mais uma vez, é uma delícia, porque nessas lives eu só tenho amigas, né, que participam, então é uma beleza. E hoje eu tenho duas queridas amigas, a Magali Leite, que é diretora executiva de finanças da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a Natália Zimmerfeld, CMO de Marketing e Comunicação da Capgemini. Eu sempre falava Capgemini, mas ela hoje me disse que aqui no Brasil falam Capgemini, porque, como é uma empresa francesa, inclusive na França é Capgemini, né? Então, eu quero dar as boas-vindas a elas. Queria que elas se apresentassem e falassem um pouquinho dos seus negócios e depois a gente começa a live. Vai começar, Magali? Fique à vontade. Então, tá bom. Então, como a Irene disse, meu nome é Natália, eu trabalho na Capgemini. Capgemini é uma empresa global de tecnologia e consultoria e transformação digital. Essa empresa está presente em 50 países. Nós estamos em mais de 270 mil funcionários. Esse ano a gente completa 10 anos no Brasil e aqui a gente tem quase 5 mil funcionários. Eu tenho uma carreira de 25 anos dentro do mercado de serviços e eu estou assim, recém-chegada à Capgemini. Cheguei em janeiro e já fui atropelada pelo Covid em março. Então, tem sido realmente bem desafiador e bem divertido. É isso. Magali, querida. Bom, obrigada. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a LHH. Belíssima série que vocês estão promovendo. Eu acredito muito que esse tipo de evento, essa contribuição que a gente pode dar para além do nosso papel de executivo também faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Acho que a gente aprende mais do que quem está aí ouvindo, né, estando aqui. Queria agradecer bastante você, Irene. A gente somos amigas de longa data. Queria especialmente te agradecer. É um momento muito difícil de vida da minha carreira. Você foi uma das pessoas que estendeu a mão. E até hoje eu tenho uma grande consideração pela profissional, mas principalmente pela pessoa que você é. Então, meu nome é Magali Leite, eu hoje estou como diretora executiva de finanças da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tenho um pouquinho mais de tempo de carreira, tenho mais de 30 anos já. Eu também tenho uma carreira que eu estou desenvolvendo paralelamente como conselheira de administração e conselheira fiscal, mas esse é papo para outro dia, né? E rapidamente sobre Beneficência Portuguesa, né? Saúde está aí, obviamente, nos holofotes, né? Diante de tudo que a gente tem passado. A Beneficência Portuguesa de São Paulo é um complexo muito grande, a gente é um polo de saúde privado, mas a gente também faz muita filantropia. Então, um dos principais objetivos que a gente tem lá hoje é gerar mais resultado através do negócio do core e fazer mais filantropia também. Nós temos basicamente 4 marcas que operam sobre a marca principal da BP. Temos foco em tratamentos e em procedimentos de alta complexidade, né? Então, a gente tem
uma participação muito relevante em oncologia, em cardiologia e em outras especialidades. A gente atende perfis, obviamente, muito distintos de públicos, então a gente vai desde o SUS aos planos de saúde ultra-high sofisticados, né? Uma gama diferenciada. Oferecemos também serviços de medicina diagnóstica, de educação e pesquisa. Hoje a BP é um player que está tendo um papel muito de destaque, muito relevante aí nas pesquisas de Covid no Brasil. Temos mais de 20 pesquisas atualmente direcionadas ao Covid sendo desenvolvidas dentro da estrutura da Beneficência Portuguesa. Então, a gente também tem a educação e o desenvolvimento de pesquisa como um pilar muito importante. Em São Paulo são 3 unidades, né? Temos cerca de 1.000 leitos, mais ou menos 7.500 colaboradores diretos e 4.500 médicos. A gente tem um corpo clínico aberto, então muitos médicos não são exclusivos da BP. E, além disso, a gente ainda tem 50 clínicas aproximadamente, né, de especialidades ali no entorno da Bela Vista, que é onde fica o nosso hospital principal. E a gente está muito feliz de poder compartilhar hoje aqui com vocês um pouquinho de tudo que a gente tem aprendido com isso tudo. Obrigada. Muito bom. Eu nem vou dizer quanto tempo eu tenho de carreira, porque aí eu realmente... Eu falei mais de 25 anos. Eu não falei... Entendeu, Magali? Porque senão não dá. Né? Entendeu? É que financeiro precisa falar número certo, né, gente? Marketing, a gente já dá aquela, né? Dá uma enfeitada. Floreada, né? Bom, gente, como o nosso assunto hoje é negócios em ambientes de constante mudança, é interessante que hoje aqui nós temos 2 empresas de serviço, né? São serviços muito distintos, porém são serviços que estão demandantes, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês estão vendo esses negócios e a atuação de vocês nessa transformação que os negócios estão acontecendo. Quem quer começar? Posso começar? A transformação ela tem sido muito intensa, né, e muito ágil. A gente já falava do mundo VUCA, que você acabou comentando, né? O pessoal já está falando que agora virou MUVUCA, né, de tão intenso que está esse processo, né? Mas eu acredito que a gente está tendo uma bela oportunidade de evoluir de uma forma muito rápida, mas de certa forma estruturada também. A gente já estava se preparando para muita coisa que a gente tem vivido, principalmente em termos de transformação tecnológica. A gente só não esperava que ia ter que fazer, em vez de em alguns anos, essa transformação toda em alguns meses, né? Então, acho que assim, diante de toda essa incerteza que a gente tem vivido, o que tem sido muito importante é principalmente o processo colaborativo entre as instituições do setor. A gente tem intensificado bastante isso, temos sido muito menos concorrentes e muito mais colaborativos, né? E eu falo da cadeia inteira, de todos os stakeholders, né? Concorrentes, fornecedores, clientes. Então, a gente tem trocado muita experiência, isso tem sido muito importante, até como um processo de aprendizado e até como uma terapia coletiva, né? Porque estamos todos no mesmo barco, foi todo mundo pego com a mesma intensidade. Então, a gente está aí num momento onde precisa fazer realmente do limão uma limonada, né? Já que estamos passando por tudo isso. E como a gente não tem um horizonte de ter uma vacina, né? Pelo menos não de uma forma não muito assertiva, a gente aí está tendo a sorte de viver num momento histórico, em certos aspectos, né? Por mais que isso tudo seja muito triste, a gente vai deixar muitos legados extremamente relevantes para as próximas gerações, né? E eu acho que, em termos de indústria de saúde, eu sempre comento o quanto a gente é grato aos profissionais do nosso setor, né? São pessoas que desconheciam as características desse vírus, a extensão de que tudo isso podia tomar, e nem um minuto eles, né, pensam 2 vezes antes de estar lá na linha de frente, curando as pessoas e fazendo o melhor que podem, mesmo no começo disso tudo, com tão pouca informação como a gente tinha, né?
São os nossos soldados, né? São os Exatamente. na guerra, né? São os nossos heróis. Os nossos heróis. O brasileiro tem essa característica, né? Vamos lá, vamos embora, não sei como que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Mas a gente, tecnicamente, na área de saúde, eu entendo isso também aplicado na área de tecnologia, nós somos muito bons, nós somos muito fortes e não é à toa que todas as vacinas estão sendo testadas aqui. É claro que é por causa da proporção e das características da população, mas é muito devido a todo o know-how que a saúde brasileira tem e o quanto a gente tem de expressividade no mercado lá fora. Então, isso é um ganho, sim. Apesar disso tudo, a gente vai sair realmente na indústria da saúde muito mais fortalecido e muito mais preparado para os próximos ciclos que vêm na sequência. Eu concordo com você, eu acho que a gente vai sair fortalecido em todos os sentidos, né? Todas as indústrias, como país, como cidadãos, como pessoas, eu acho que tudo isso aqui está sendo um grande aprendizado, né? Eu brinco, outro dia eu estava até conversando com um pessoal bem mais novo, né, que trabalhava comigo, e eu falei assim, eu sempre trabalhei em indústria financeira, né, muitos anos na indústria financeira, e em bancos americanos, instituições americanas, e sempre eu tinha uma das tarefas ali que era o plano de contingência, né, os famosos COBs, e não sei por quê, essas coisas sempre caíam no meu colo, né? E aí eu tinha uma raiva daquele negócio, de ter que organizar aquele COB, de fazer aqueles call trees para ter certeza que todo mundo ia atender o telefone numa situação de emergência. E aí, quando tudo isso aconteceu, né? Então, eu brinco lá no caso da Capgemini, a gente, dia 16 de março, nós somos 4.500 funcionários, 4.700 funcionários. No dia 16 de março, a gente já estava com 88% de toda a base de funcionários trabalhando de casa. Passada mais uma semana, a gente já estava com 98%, porque ainda tinha algumas pessoas que tinham que ficar baseadas em clientes e que ainda estavam passando pela transição. Então, assim, aí as pessoas pensam, puxa, mas consultoria, área de tecnologia, vocês estão acostumados com isso? É assim, é virar uma chavinha e pronto, está todo mundo em casa, resolveu. É médio, né? Porque tem um monte de coisa envolvida, tem pessoas que trabalham baseados em clientes e que usavam desktops, aí a gente teve que providenciar notebook a toque de caixa, resolver essas coisas super rapidamente, tinha gente que foi para casa não tinha Wi-Fi, né? Então teve uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como você falou, né, Magali, estamos todos no mesmo barco em todos os sentidos, né? Porque a gente está tendo que conciliar, a gente estava batendo um papinho antes, né? A gente tem que conciliar trabalho, a gente tem que conciliar tarefas domésticas, agora até as coisas estão se acomodando mais, tem a parte dos filhos estudando em casa, que já gera uma série de questões aí. Muitos já vivemos com aquela situação de termos pais idosos, então, além de cuidar dos filhos, tem a preocupação com os pais idosos. A gente tem amigos que moram sozinhos e que estão preocupados e que estão carentes. A gente tem pessoas da nossa equipe. E, assim, todo mundo está vivendo a mesma coisa dentro da empresa, né? Então, o que eu sinto é que a gente está é um momento, quando eu falei, né, da questão do aprendizado, voltando aí ao início, a gente está desenvolvendo de verdade, são aqueles lugares comuns, né? Resiliência, empatia, mas é verdade, né? A gente percebe que nós somos todos seres humanos, né? Então, o que eu vejo de muito lindo acontecendo nesse momento, né, nas organizações, é esse foco nas pessoas. Eu acho que nunca antes a gente teve tanto esse olhar, essa preocupação, essa empatia, esse olhar humano dentro das empresas, como eu vejo que a gente está tendo agora, né? Acima de qualquer outra coisa. Isso ganhou uma escala assim, muito, muito bacana. É um desafio, mas é um aprendizado incrível para a gente, como pessoas que estamos vivendo esse momento, né?
É verdade, esse é um momento de socialização, porque ele não poupa ninguém, né? Então, nós estamos vivendo, horrível isso, mas é uma democratização de um inimigo oculto, né? Porque ele vem sem você perceber, não sabe de onde, mas, de qualquer maneira, qualquer um está sujeito a ele, né? Então, é realmente um momento especial. E aí, pensando nisso, o Alexandre Castanho fez aqui ele botou sensacional, temos essa reunião dessas 3 assumidades do nosso SEO. Bom, obrigado pela assumidade. Então, aí vai a pergunta, Natália e Magali. Qual foi o momento nessa pandemia em que vocês pensaram, acho que não há saída? E como vocês acharam a saída? Houve esse momento para vocês? Eu acho que não. Pelo menos não até agora. Espero que não tenha, né? A gente passou momentos muito difíceis. É assim, se eu pudesse aproximar de uma situação parecida com essa, eu tive um final de semana onde confiscaram nossos produtos que estavam vindo da China, que são equipamentos de proteção individual, desculpa. E esses equipamentos, eles são essenciais para as pessoas que estão na linha de frente, né, no dia a dia do hospital. Então, são máscaras, são face shields, álcool gel que a gente usa, uma marca importada. Então, uma boa parte da nossa carga que estava vindo da China foi confiscada nos Estados Unidos, porque os americanos eles fazem basicamente o que eles decidem fazer e o resto do mundo que se vire, porque eles também estavam sem máscara. E isso a gente ficou sabendo entre uma sexta e sábado. E aí é que dá aquele desespero, porque não tinha mais máscara no mercado local. E é uma commodity, né? Quase todo mundo compra da China, é difícil achar no mercado aqui. Os preços aumentaram em algumas circunstâncias, assim, alguns processos de compras que a gente fez 2.000% o preço normal. Então, uma coisa que custava centavos, às vezes passava a custar 5, 8 reais, né? Então, a gente, num final de semana, teve que desenvolver um fornecedor de lingerie no Brasil que fizesse acabamento de máscara. A gente teve que conseguir matéria-prima no lugar, fazer o acabamento em outro, parar uma linha dessa indústria que foi muito parceira da gente. Então, assim, quando a gente sente que pode criar algum tipo de descontinuidade no bom tratamento, no bom atendimento, com a qualidade que o paciente precisa ter e que a beneficência prima por ele, né? É claro que dá uns momentos de nervoso, né? A gente passou muita agonia, né, nessas circunstâncias. Mas, assim, eu nunca cheguei ao ponto de não ver saída, né? Agora, isso tudo custou muito caro, né? Assim, como tem muita solidariedade, como a Natália estava falando, tem muita gente que não melhora nem diante de um cenário como o que a gente está passando. Tem gente que se aproveita mesmo. Eu, outro dia, estava numa conversa dessas com o presidente de um hospital e falou assim, olha, eu estou fazendo muita força para esquecer quem não foi solidário nesse momento, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas é isso. Eu também acho que eu também não vivenciei nada assim. A minha única situação assim de, vamos dizer, mais pânico mesmo foi muito engraçado, porque como eu contei, eu entrei na companhia em janeiro, né? Aquela lua de mel, conhecendo. Aí em fevereiro eu fui para a França para participar de um são 2 treinamentos anuais que eles fazem para vice-presidentes. Aí eu fui para lá com um grupo de 50, 60 pessoas participando desse treinamento, né? Pessoas do mundo todo. E esse treinamento aconteceu bem no carnaval. Então, assim, já se falava em Covid e já se tinha alguns casos acontecendo, mas aquela situação toda de caos, por exemplo, na Itália, na Europa, ainda não tinha se configurado. Então, tanto é que nós fomos, né, fomos autorizados aí, só o time da Ásia que não pôde ir. E então já tinha tido esse filtro. Ninguém que viesse da Ásia poderia ir, porque o problema estava começando lá. Eu fui para lá, trabalhando lá, né, fazendo parte desse treinamento e, em paralelo, coordenando aqui um off-site, né, um off-site não, um kick-off meeting
para 300 pessoas da nossa empresa, que seria assim, sabe, aquele que você está organizando, aquele seu evento de chegada, o seu primeiro evento em que você vai dar o tom da estratégia de como você quer seguir. E aí, no último dia do evento, lá em Paris, eles viraram para a gente e falaram assim, vão embora, todo mundo vai embora agora, era de manhã, a gente tinha o evento o dia inteiro, vão embora, vão para o aeroporto, porque a coisa está ficando feia aqui na França. E aí, saí de lá, fui embora da França, mas assim, é um pânico no aeroporto, aquela situação, eu preciso ir embora daqui, será que vão me prender aqui, não vou conseguir voltar para o meu país? Aí chega aqui, cancela esse evento, que já estava todinho programado, e tudo aquilo que eu tinha programado em termos de iniciativas para os próximos meses, né, de todo o processo de transformação cultural, eventos, uma série de coisas que a gente tinha planejado, assim, pum, acabou. Não existia mais nada. Era assim, os meus próximos meses eram uma folha em branco e os meus dias durante praticamente um mês passaram a ser totalmente dedicados, de novo, aquilo que eu falei antes, as pessoas, né? A estabelecer uma comunicação eficiente para que as pessoas se sentissem confortadas, entendendo que a empresa estava olhando por elas. Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente já... E brasileiro é assim, né? A gente está muito acostumado, né? A gente passa por uma série de mudanças. Brasileiro é assim, quem trabalhou em empresa multinacional é assim. Então, a gente se vira nos 30, resolve e tira de letra depois, né? Até que a gente nem lembra que foi tão complicado assim, né? Aquele momento, como você disse. Vocês vêm de um segmento de segmentos completamente diferentes, e, logicamente, quando você está falando de saúde, você tem uma parcela, grande parcela da população da beneficência portuguesa, né, de São Paulo, está na linha de frente, trabalhando, né? Assim como na indústria farmacêutica, tem o pessoal das fábricas que também ficou trabalhando. Mas tem muita gente que foi para home office, né? E na tua equipe, Magali, teve gente que ficou em home office? Teve. A beneficência foi muito ágil, né? Logo no começo da pandemia, toda a nossa estrutura de back-office foi para casa, então quase 800 pessoas. E boa parte delas, a grande parte delas ainda está em casa. A gente está preparando as instalações para a volta que está sendo feita aos poucos desses profissionais. Nem todo mundo volta mais para a mesma estrutura que tinha. A gente vai respeitar aí um distanciamento recomendado, né? Então não cabe mais todo mundo no espaço que a gente tinha. Então a gente está no momento aí de organizar essa estrutura. Estamos aí há quase 200 dias, né, trabalhando longe. A gente se vê, né? Eu faço um encontro com os diretos uma vez por semana, pessoalmente, presencial, mas a gente trabalhou muito bem remotamente, sabe? Acho que, de certa forma, foi aí o reflexo de todo o investimento que a gente vem fazendo em liderança, nas pessoas, né? Transparência da comunicação nesse momento que é fundamental. Acho que a gente não pode negligenciar que a gente está entrando agora num cenário muito diferente da relação de trabalho, né, com as equipes, e eu acho que, de alguma forma, isso veio para ficar, né? Então, está todo mundo muito mais exposto, né? Eu acredito que essa dinâmica hierárquica que a gente sempre teve mais rígida, ela está mudando agora. Então, a gente já está num conceito, né, de ser talvez um pouco mais resiliente com os erros. A gente está, sim, num processo de errar e corrigir mais rápido, né? E são coisas que acabam vindo um pouco também em decorrência da tecnologia que está sendo agilizada nesse momento, mas acho também uma necessidade que o distanciamento gera, né? A gente está sendo mais pontual nas reuniões, a gente está sendo mais assertivo, menos prolixo. Então, eu acredito que essa mudança na dinâmica que esse home office veio trazer, que na verdade não é home office, né? Home office é uma coisa, né? A gente está
praticamente num cativeiro doméstico, né? É isso mesmo. Mas é interessante porque a minha pergunta exatamente reflete esse momento em que as pessoas estão em casa, né, no cativeiro. Eu estava até falando com a Nath antes, né, de começar, que você vai voltar, mas vai voltar num esquema diferente, porque as empresas estão reduzindo o tamanho físico, né? Então, você não vai ter mais a sua mesa, provavelmente, né? Ela vai... Já não tenho mais, já não perdi. tem, Eu já estou officeless. Pois é, pois é. E aí, a minha pergunta para vocês é o seguinte: o que está sendo feito em relação a se garantir que a cultura e os valores da empresa... Porque, por exemplo, quando eu não tenho mais o físico e eu tenho um ambiente de extrema mudança, o que acontece? Eu vou ter que conectar as pessoas por algum meio, que vai ter que ser o coração, né? O coração, o propósito, os valores. O que se nas empresas de vocês tem sido feito alguma coisa com relação? Eu vou pedir a Nath para começar. Depois fala a Gali, por favor. Então, e aí, no meio dessa situação toda, né, que eu contei, que eu falei, de repente tudo sumiu e eu tinha que começar do zero, né? E na verdade não era começar do zero, era fazer aquilo que eu já estava planejando fazer, só que de um jeito diferente, né? Então, eu precisei adaptar aquele meu planejamento para o ano de uma maneira diferente. E parece que a gente, como a Magali também falou, parece que a gente faz um fast forward, né? A gente vai lá para frente rapidinho para depois voltar para trás. Então, o que acabou acontecendo? Eu dei muita sorte numa questão que é o seguinte: esse ano, a empresa Capgemini faz 10 anos no Brasil, completa 10 anos no Brasil. E a empresa foi fundada há 53 anos atrás, na França, com base em 7 valores, né? Em 7 valores que são muito fortes, muito atemporais, né? Então, por exemplo, valores como honestidade, valores como resiliência, valores como audácia, e assim por diante. Então, são 7 valores. Aí eu falei assim, nossa, pensei, puxa, esses valores, todos eles, né? Eles parecem tão simplórios, né? Quando a gente vai pensar, coisas tão banais. Nossa, honestidade é óbvio, né? Você pensar em se divertir no trabalho, fun, né? É óbvio, né? São coisas que são óbvias. Aí eu falei assim, mas como é que eu começo a traduzir esses valores para as pessoas de forma que eu também crie uma maneira de entretê-las, educá-las, entretê-las, aproximá-las da empresa, mesmo elas estando longe, né? Então, uma das coisas que a gente começou a fazer, a gente reforçou demais a comunicação, né? Todo esse processo de ações de engajamento, ações de comunicação ficaram assim fortíssimas. Eu praticamente tinha uma iniciativa por dia sendo desenvolvida. Mas a gente focou muito fortemente nessa questão desses valores. Então, nós criamos agora uma série de lives que a gente tem feito, tratando desses valores especificamente. Para cada uma dessas lives, a gente convida uma pessoa para falar sobre um assunto que remeta a esse valor, né? Então, eu estava até contando aí para a Irene. Irene foi maravilhosa, participou com a gente de um deles, né? A gente fez na semana retrasada, foi, Irene? A gente falou sobre confiança, né? Então, um dos valores é confiança. Então, a gente falou sobre essa questão da confiança nas relações, tanto no trabalho quanto em casa, e como elas mudam nesse momento. A gente fez um outro sobre ética no mundo digital, porque a gente vê os nossos filhos passando por uma série de situações e a gente nos vê passando por uma série de situações também envolvendo a questão de ética. A gente fez semana passada com o Fábio Gurgel, que é uma sumidade, né, no jiu-jitsu, para falar sobre times, trabalho em equipe.
Aí você fala, putz, o que tem a ver trabalho em equipe com jiu-jitsu? E o Fábio deu assim uma aula, né, para o time. E isso tem sido fantástico, porque você vê, a gente tem tido assim uma adesão de praticamente 50%. A gente chegou a ter assim algumas lives em que a gente teve 50% da nossa população que para durante 1 hora na sexta-feira para assistir, né, para ouvir aquela mensagem. Quem não pode ouvir, ouve depois. E aí a gente vai fazendo uma série de ações depois de engajamento e de envolvimento com essas pessoas para que elas também compartilhem isso com as famílias. Então tem sido assim muito, muito gostoso, porque as pessoas se sentem mesmo pertencendo à empresa, né? Tem uma série de outras ações que a gente está fazendo, depois eu conto mais. Eu acho que Magali, muito bem, Magali. Tem duas coisas que prevaleceram muito, na minha opinião, e que fizeram não só a sustentação de toda a cultura, né, que a gente trabalha de várias formas normalmente, né, mas eu acredito que fortaleceu em muitos aspectos, né, até mesmo porque a gente está falando de vida, né, de saúde. E era fundamental que a área de RH tivesse aí um protagonismo durante esse período, que tem permanecido, né? Então, é claro que as ações de comunicação foram inúmeras, mas o pessoal está trabalhando demais, né? A gente também trouxe um dia o Zé Roberto da Seleção Brasileira de Vôlei, o técnico, para falar. Teve muita coisa nesse sentido, né? Muito médico fazendo live para falar de cuidados e de questões específicas de algumas especialidades, mas eu acredito que além de todo esse trabalho de reforço que foi dado aí pelos recursos humanos e pelo marketing, que foi magistral na Beneficência Portuguesa, na minha opinião, eu acredito que tudo o que funcionou muito bem agora foi sendo plantado através de um planejamento estratégico que a gente faz de uma forma primeiro muito adequada, muito aderente ao nosso perfil, ao nosso jeito de ser, à nossa cultura, mas a gente faz isso com muita seriedade e de uma maneira muito ampla dentro da instituição. Todo mundo participa, todo mundo sabe quais são os nossos valores. Isso são mantras, inclusive, né, que a gente entoa nas reuniões. Então, é nesses momentos que a gente valoriza mais, né, esse tipo de coisa, ainda mais a gente que vem de uma área que é um pouco mais técnica, né, que é um pouco mais fechada em termos de comunicação. Foi impressionante como essa combinação de trabalhos que vão sendo construídos, que vão sendo plantados ao longo dos anos, funcionam no momento onde está todo mundo mais vulnerável e, de certa maneira, sem norte, né? Então, essas coisas funcionaram muito bem, essas áreas deram um show na nossa situação, mas eu acredito que isso é um trabalho ongoing, né? Tem muita gente muito fragilizada, eu vejo muita preocupação com saúde mental, né? Com as pessoas que estão trabalhando insanamente, porque estão em casa, então você se agarra naquilo, se apega naquilo, porque eu quero ficar um pouco mais distante dessa realidade, né? Estou sofrendo porque estou distante das pessoas que eu amo, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho um filho que mora sozinho, né? Então tem muito tempo que eu não vejo meu filho. Às vezes é muito duro, né? Porque ele resolveu fazer um isolamento raiz, como deve ser, né? Mas para quem precisa sair, né? Para quem precisa ir na rua, para quem precisa trabalhar fora de casa, não tem outra escolha, né? É muito duro você passar por um distanciamento dessa forma, né? Então, eu acredito que todo esse trabalho que as instituições sérias, né, e com gente capacitada, como as nossas têm, que proporcionaram essa transição que está sendo um pouco menos dolorosa, mas que sim ainda requer muitos cuidados. Você vê só um comentário, né, Irene? Você vê, a gente não imagina, né, esse esforço, assim, só contribuindo aí com que a Magali comentou, mas a gente não imagina, às vezes, esse esforço. Então, você vê, assim como nós, né, uma série de empresas teve que disponibilizar cadeiras
mesas para os profissionais trabalharem em casa, porque as pessoas às vezes não tinham essa estrutura, né? Rede de Wi-Fi, não tinha essa estrutura. Tem pessoas que a gente não imagina, trabalham em uma casa em que elas começaram a entrar em contato com a gente e falar assim, olha, está muito difícil para mim, porque eu trabalho numa casa que tem um cômodo e a única mesa que eu tenho é a da cozinha. E a minha mãe está cozinhando enquanto eu estou trabalhando e participando de call. Então, assim, teve situações nas quais a gente teve que se envolver e apoiar essas pessoas que seriam, assim, inimagináveis numa situação tradicional, né? Então, de fato, é um trabalho, assim, muito cuidadoso, né, com toda a equipe. A gente, por exemplo, a gente ligou, a nossa área de recursos humanos ligou de um para um, fez ligações individuais para todos os profissionais para entender como eles estavam, né, se estavam passando bem, para entender esse lado, né, essas questões psicológicas envolvidas. Então, assim, foi realmente o primeiro mês e meio foi muito, muito complicado no que diz respeito ao cuidado com as pessoas. A gente sabe que nesse período de transformação, principalmente nesse ambiente que nós estamos vivendo, o curto prazo ele é quase médio prazo, né? Porque hoje, longo prazo são 6 meses. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, há tempo de pensar na transformação a médio e longo prazo? A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu acho que eu nunca antes na minha carreira fiz tudo ao mesmo tempo agora como estou fazendo agora, né? Até porque sou mãe, sou dona de casa e eu estou pensando no aqui, no agora da minha vida pessoal e é uma loucura, né? Mas tem que dar tempo, Irene, porque assim, os nossos clientes também, né? No nosso caso, os nossos clientes estão pensando no curto, no médio e no longo prazo. Eles têm as dores deles de agora, imediatas, que a gente precisa entender e ajudar a resolver, né? E a gente tem as questões que virão, né? E tudo isso está acontecendo. Então, por exemplo, uma empresa, primeiro, no nosso caso, né? Primeiro uma empresa que tinha a situação, né? Clientes que nos procuraram assim, como é que eu vou migrar todo o meu canal de vendas tradicional para o e-commerce? A empresa não tinha e-commerce. Nós somos uma empresa de tecnologia. Como é que eu vou ajudar essa empresa a virar essa chave em um mês? Ajudamos as empresas a fazerem isso, né? Empresas que não tinham um plano de contingência, que tiveram que desenvolver um plano de contingência a toque de caixa. Então, isso apareceu no primeiro mês. Essa foi a situação aí de curto prazo. Aí começam a aparecer situações do tipo, puxa, agora eu já tenho o meu e-commerce, né? Como é que eu resolvo um problema específico do meu e-commerce que eu observei nesse momento? Então, isso já é o médio prazo. E depois, putz, eu nunca mais vou voltar para o canal tradicional. Então, isso vai acontecendo. Imagina que isso a gente trabalha com basicamente todos os segmentos de indústria. Então, a gente tem que estar enxergando todas essas necessidades de todos esses clientes e internamente nos adaptando, porque a gente também vai se comunicar com esse cliente de uma maneira diferente, a gente vai prestar serviço de uma maneira diferente, a gente vai cobrar possivelmente de uma maneira diferente, né? A gente vai se estabelecer como empresa de um outro jeito, né? Então, aquilo que a Magali falou, assim, nós não vamos voltar esse ano para o escritório. Então, não existe escritório esse ano. No ano que vem nós vamos voltar, mas nós vamos voltar num modelo completamente diferente, assim como várias outras empresas. Então, a gente está o tempo inteiro medindo todas essas variáveis, né? Trabalhando com todas essas variáveis e nos preparando para o que vem por aí, para aquilo que a gente vai oferecer para o cliente em termos de oferta, né? Então, não temos outro jeito, não tem saída.
Olha, é o famoso engole o choro, entendeu? É isso. Engole o choro que você já está atrasada. O pessoal ri muito comigo lá nas nossas reuniões, que eu falo, gente, a concorrência não dorme. E eu não sei o que está acontecendo, porque o nosso setor, com todas as dificuldades, com todos os desafios desse momento, ele está num processo de fazer um M&A atrás do outro. E eu estou olhando o meu concorrente ali do lado, agilizando todas essas iniciativas de futuro que não pararam um minuto de serem pensadas. Então, tem algumas nuances que a gente está considerando e, nesse aspecto, a gente realmente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma delas é uma mudança necessária na dinâmica do setor. Com tudo isso, veio já uma necessidade que era amplamente discutida, conhecida e que agora não tem como fugir, que é a negociação, né? A forma de pensar e de estruturar a precificação do setor. Então, nossa saúde é muito cara, né? Não necessariamente, em muitos aspectos, a qualidade da saúde que se provê gera a contrapartida do dinheiro que é pago. Então, a gente já sabe disso, a gente vive no estica e puxa da sinistralidade, né? Quem é de finanças, RH, conhece bem essa dinâmica. Todo ano, na hora de renovar o plano de saúde da empresa, é complicadíssimo de equacionar isso. Então, é uma discussão que não vai ter saída agora, ela está cada vez mais intensa. Então, a gente está repensando como um todo, envolvendo todos os stakeholders do setor, a cadeia inteira tem que repensar a maneira como precifica, né, para o cliente final, que no final das contas é o paciente. A gente sabe que já está entrando num momento delicado, né, de economia. Muitas empresas, muitos clientes nossos, assim como deve ter clientes da Natália, vão entrar num processo de sofrimento aí, né, de escassez de resultado. A própria situação dos hospitais ficou crítica no meio da pandemia, a gente não pôde fazer os procedimentos eletivos, né, que tem, obviamente, um maior valor agregado. Nós perdemos, por exemplo, 2 meses de receita esse ano. Então, como é que equaciona o futuro se você passa por um aperto de caixa desse tamanho nessas circunstâncias, né? Então, a gente, sim, todos os projetos que são de grande porte, de futuro, continuam andando. Eu diria que eles estão mais acelerados, porque tem muita oportunidade boa no mercado, né? Quem desacelerou vai ser atropelado, pelo que eu estou entendendo. E em muitos setores a gente já vê isso acontecendo. Na saúde está muito assim, né? A dinâmica do setor vai mudar. A gente sabe que muitas empresas não vão conseguir continuar pagando seu plano de saúde, então vai ter uma mudança na saúde suplementar que vai ser importante e precisa ser pensada e equacionada daqui para frente, porque ela necessariamente vai gerar downgrade nos planos, então todo mundo que arrecada vai ter menos receita e com o desemprego as pessoas também vão voltar a usar mais o SUS e obviamente gera uma sobrecarga, né, no sistema de saúde público. Então, não dá para você só ficar parado pensando na crise e enxugando as lágrimas, porque não tem mais tempo para isso, entendeu? Muito bom. Agora, uma pergunta aqui do Marcelo Basali. Ele diz assim, as empresas de vocês estão contratando pessoas para dar atendimento especial às pessoas que estão sofrendo mais, por exemplo, terapeutas ou assim, algum outro profissional que dê assistência a essas pessoas? Inclusive, a gente desenvolveu e agilizou a implantação da telemedicina na BP através dos nossos colaboradores primeiro, né? Então, primeiro fizemos a estrutura de tecnologia e os processos, os protocolos do atendimento de telemedicina para atender os nossos colaboradores, não só aqueles que estavam contaminados ou os que estavam com suspeita, mas principalmente aqueles que precisavam também de um apoio psicológico, né? Tanto tem sessões em grupo, coletivas, né? Porque obviamente tem questões que são
comuns a todo mundo nesse momento, né? Principalmente no que diz respeito à liderança estando no distanciamento físico, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente controla? Como é que a gente garante a entrega, a performance? Então, teve uma ajuda nesse sentido e tem muito aporte, tem muito investimento da instituição em profissionais que ajudem a trazer conforto e que ajudem a apoiar os nossos colaboradores, sendo feito de maneira muito ampla, sabe? E a gente também, né? De vez em quando eu faço live, conto aqui para o pessoal tudo que a gente passa em casa, né? Os sufocos do dia a dia. E eu acho que não só a gente precisa humanizar essa comunicação, mas deixar muito claro para todo mundo que estamos no mesmo barco, né? Claro que existe diferença de conforto entre a estrutura doméstica de um e de outro, mas a angústia, né, os receios, as dúvidas, as preocupações são basicamente da mesma natureza. E isso a gente não pode diminuir, não pode negligenciar, porque isso não cuidado gera um efeito ou rebote ou acumulativo que lá no futuro fica mais difícil de tratar, né? Então, isso precisa ser realmente muito bem trabalhado nesse momento. No nosso caso, a gente fez a área de RH fez esse programa de contato, né, direto com cada um dos nossos profissionais, então tinha lá um checklist para cobrir, né, era uma conversa bem informal, e isso trouxe uma série de indicadores para a gente com relação aí aos sentimentos das pessoas, né? Não só no que dizia a respeito ao lado da saúde física, mas também a saúde mental, né? A gente fez um processo, implementamos um app para acompanhar esses possíveis casos de contaminação, né, das pessoas quando as pessoas já estivessem em casa. Então a gente conseguiu aí identificar algumas situações. Usamos muito a telemedicina, né, através do convênio médico, né, ao qual nós somos associados, e todo esse processo, né, de procedimentos de auxílio psicológico também tem sido bastante utilizado, está aberto, disponível para todos os funcionários. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a Magali falou é isso, né, também, lógico, a liderança tem um papel cada vez mais relevante nesse momento, né, de criar essa proximidade com as suas equipes, e isso tem assim, é difícil, porque tem pessoas que não têm esse skill, não têm isso na sua natureza e tiveram que, de certa forma, desenvolver aí na marra, né, porque o papel do gestor nesse momento passou a ser muito importante para trazer essa tranquilidade para as pessoas e para se colocar também, né, como um ser humano e dividir questões da sua casa para falar, ok, é isso, a gente está junto, essas coisas vão acontecer, mas de fato a gente conversa bastante com os times da Europa, né, dos Estados Unidos, e a gente sabe que houve casos assim nesse sentido, né, de crises, né, psicológicas muito grandes. Houve pessoas aí que entraram em quadros muito complicados, né? Graças a Deus a gente está conseguindo gerenciar, mas é um ponto super crítico, né? Que a gente vai observar, inclusive pós-pandemia, né? Quais são os impactos de tudo isso na gente, nas crianças, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser aí mais para frente. No dia que a gente tomar vacina, a gente vai saber, né? Vai saber, é verdade. Exatamente. Mas é engraçado. Vacina, cai para trás, né? É engraçado que nunca a liderança foi tão importante, né? Nunca. Porque em momentos desse momento VUCA, a liderança tem que impulsionar, tem que inspirar e tem que, principalmente, fazer aquilo que faz. Então, o walk the talk também nunca foi tão necessário. A gente está muito exposto, né, agora, né? Exatamente. A minha pergunta é um pouco do que a Júnia falou do comportamento, né, após pandemia, mas é perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que alguns comportamentos
vão ser extremamente necessários? Que comportamentos são esses que vocês acham que estão sendo importantes agora na pandemia e serão requisitos básicos para a pós-pandemia? Eu acho que o que veio para ficar é uma simplificação de muitas coisas que a gente valorizava demais e que nesse mundo que a gente está começando a ver se desenhar, vai ter uma dinâmica muito diferente, né? Por que a gente sai 5 dias da semana super cedo de casa, só volta à noite? Por que a gente não pode ficar um pouco mais com a nossa família e conciliar melhor, né, esse tempo que a gente dedica para o trabalho, ter um equilíbrio melhor, né, na qualidade de vida? Por que a gente se obriga a trabalhar cargas insanas de horas longe de casa, quando a gente vê que existem outras possibilidades, né, onde a gente entrega a mesma coisa ou melhor? Eu estou vendo muita gente performando muito bem nessa situação. Tem gente que está sofrendo mais, que está com um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que a gente está tendo oportunidade agora de conviver mais dentro de casa e ver o quanto de coisas a gente perde, principalmente relacionados a filhos, né? Ou a quem tem pais mais velhos, que precisam de um pouco mais de atenção. E as pessoas acabam acostumando a conviver um pouco longe da gente e sem a gente, né? E, na verdade, quem perde mais com isso somos nós mesmos, né? Que a vida está passando e a vida não é só trabalho. Então, por mais que eu adore o que eu faço, né, eu tenho refletido muito nesse sentido. Nunca trabalhei tanto, até mesmo porque deve ser como você, Irene, você, Natália, a gente faz mais um monte de coisa além da nossa função executiva, né? Então, eu não acredito que isso vá mudar. Talvez o que mude agora é que a gente fique mais seletivo e que a gente dê mais atenção o que repercute mais em termos dessa qualidade de vida e nas questões mais sociais, né? O que eu posso fazer pelo outro, no que eu posso contribuir mais. Eu tô pela primeira vez, agora eu estou dando um mentor informal, né, para uma pessoa. Gente, é uma responsabilidade louca isso. Ô, Irene, vocês aí, meu Deus, vocês fazem isso a vida inteira, né? Pois é uma responsabilidade com a vida das pessoas. Tensa, pensei, você, né, tá ali influenciando de uma forma que pode ser para frente, para sempre a carreira das pessoas, né? Então, talvez seja a gente fazia tudo muito rápido e muita coisa muito superficial, né? Eu acho que agora a gente está tendo oportunidade de dar um peso e um significado mais relevante àquelas questões que tocam mais os seres humanos, né? Seja como líder, seja como mãe de família, seja, né, na sociedade como um todo, mas eu acho que a gente está tendo uma oportunidade agora que ela é única, né? De refletir melhor sobre isso tudo e sobre tudo que a gente pode deixar de legado, né, de relevante, de contribuição, que a gente não vinha fazendo da melhor maneira possível. Sobre esse ponto, né, do papel do líder, né, e de como eu vejo essa situação e o que muda em termos de características, né, do líder, eu acho que a gente sempre vinha falando muito dessa questão da colaboração, né, da integração entre as áreas, da colaboração entre pares e assim por diante. E eu acho assim, eu vejo que tudo isso nos fez mais colaborativos em todos os sentidos, né? Eu vejo na empresa, apesar de a gente sempre ter as reuniões semanais da liderança, projetos em que a gente sempre trabalhou de maneira integrada, eu vejo que hoje a conexão é tão mais genuína, é tão mais pessoal, é tão mais emocional, né? Porque
as pessoas se desarmaram muito, né? Você ouve o cachorro de um, você ouve o filho do outro, as pessoas acabam, né, abrindo o coração em determinados momentos. Eu acho que isso, toda essa situação aproximou, né? A gente estava conversando sobre isso, né? A distância aproximou as pessoas, a gente já passou utilizar as ferramentas que a gente tinha de uma maneira tão diferente, que isso fez com que o processo de gestão das empresas talvez tenha ficado muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Simplificado, né? Exatamente. Aí, quando a gente olha a questão da produtividade, né, a gente fez pesquisa na nossa empresa, a gente fez uma pesquisa, a gente conseguiu cobrir 98% dos funcionários para falarem sobre a experiência pré-home office e a experiência pós-home office e o que esperam do futuro, né? E as pessoas se dizem muito mais, assim, igualmente produtivas ou mais produtivas. Mais de 90% das pessoas disseram: eu estou tão produtiva quanto, né, produtiva quanto, ou mais produtivo. Quer dizer, as pessoas não veem uma queda de produtividade pelo fato de estarem distantes. E uma coisa que é interessante é justamente isso. Elas se sentem conectadas, elas sentem a liderança acessível. É lógico, a gente está acessível no Teams, a gente está acessível no WhatsApp, a gente, se já tinha 10 mil grupos de WhatsApp, agora tem muito mais, mas as coisas fluem com muito mais agilidade. E no meio de tudo isso, acho que a gente encontrou soluções, né, para problemas que a gente achava que seriam que não seriam de fácil solução nesse momento, né? Então, assim, acho que é uma grande descoberta, né? É um momento com toda a tristeza envolvida, com toda a dificuldade, mesmo com o fato da gente estar, né, preso em casa, com todo esse lado, né, dos profissionais que estão aí na frente, na batalha. Eu acho que tem um monte de coisas muito positivas que a gente tira de tudo isso. Muito bem. Gente, nós estamos chegando ao final, então, mais ou menos às 8 horas a gente tem que fechar a plataforma, mas eu queria que vocês, tanto Magali quanto Natália, se despedissem e deixassem uma mensagem final, tá? Para depois eu encerrar. Irene, só agradecer, né, dar os parabéns aí pela iniciativa de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje. Acho que, para finalizar, eu gostaria de comentar só que um dos valores da BP é a colaboração nos leva mais longe, né? Isso nunca foi tão importante, tão verdadeiro, né? E ele reflete, de fato, o que a gente faz de mais sério, né? De mais eficiente, que é cuidar da vida das pessoas. Então, a Beneficência Portuguesa de São Paulo está à disposição de todo mundo. Espero que seja somente para processos preventivos, né? Mas a gente está de portas abertas, eu também, né, como profissional, como pessoa, e muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Eu também quero te agradecer, Irene, muito pelo convite. A gente já se conhece há muitos anos, você também foi uma pessoa muito importante para mim, em um momento difícil também da minha carreira, e os teus ensinamentos eu guardo e replico sempre que eu tenho oportunidade, né? Quando alguém vem me perguntar alguma coisa, vem me pedir alguma orientação em termos de carreira, aqueles ensinamentos estão aqui guardadinhos. E estou super contente por ter participado e convidar as pessoas para conhecerem também um pouquinho mais sobre a Capgemini, quem tiver interesse, seguir a gente nas redes sociais. Muito bem, gente. Quero agradecer muito a Magali e a Natália, grandes amigas, excelentes executivas, e pelo exemplo que essas corporações estão dando de realmente atenção às pessoas, né? Porque é interessante, sempre se falava também, né, de liderança e de pessoas. E hoje, tanto a liderança quanto as pessoas, elas são extremamente importantes. E elas têm que ser tratadas de uma maneira diferenciada. Tanto a liderança para poder suportar as pessoas,
quanto à organização em relação às pessoas. Então, eu fico feliz que essas duas empresas estão dando exemplos e dizer para vocês o seguinte, que, na verdade, no centro de tudo está você mesmo, né? E que você antes tem que cuidar do seu corpo físico, da sua mente e do seu espírito. E realmente a família, para aqueles que têm uma família, estão junto com a família, ela é o maior ativo que a gente pode ter, porque ela é a fonte da nossa inspiração. As organizações, elas são maravilhosas, mas porque elas propiciam a oportunidade de eu me desenvolver como pessoa e de eu colocar esta minha força em ação. Então, a gente tem que ser extremamente grata a essas organizações por esta oportunidade. Mas é a família que nos forma, é que nos dá outro tipo eu diria, de fonte de energia. Então, eu agradeço a todos, nós temos que terminar, são 20 horas. Um beijo a todos. Mais uma vez, Magali e Natália, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Magali. Obrigada, prazer, Natália. Prazer. Beijo. Muito bom. Tchau, queridas. Tchau. Tchau.